Aí eu dei que o volume total, né? O volume do cubo total seria 42,875 litros. Ou seja, se eu dividir isso aqui por 1000, eu vou achar em metros cúbicos. Então eu vou tirar que o meu volume do cubo seria 42,875 metro cúbico. E isso seria igual ao meu A elevado a quê? Ao cubo. Aí eu vou tirar que o meu A, isso, é raiz cúbica de 42,875, ou seja, o meu A é 3,5 metros. Beleza? Agora, vocês imaginam, se eu tenho um cubo, e agora eu não vou encher ele completamente. Eu só posso variar a altura, concordam comigo ou não? Concordam comigo ou não? Sim. Né? Então, eu vou pegar o meu cubo, certo? E que tem esse lado A, 3,5. E tem esse lado 3,5. E vou colocar o quê? Era 2/3, né? 2/3 do volume. Então eu vou ter uma altura. Eu vou ter uma altura B. Vou ter uma altura B. E aqui eu vou ter o meu volume. Este meu volume, que seria, né, o 3/5, seria o 42,875 vezes 3 dividido por 5. Isto seria igual ao meu novo volume. Então eu teria que 42,875 vezes 3 dividido por 5 seria igual ao 3,5 ao quadrado vezes o meu B. O meu B dá 2,1 metros. Né? O meu B igual 2,1 metros. No caso lá eu... Ok? Beleza? Aí eu falo que essa coisa está aberta. Tem um respiro. Né? Então, se tem um respiro, quem está agindo aqui em cima é a pressão atmosférica. Tá? Como que eu acho a pressão no fundo? Gama vezes o B. Então, a pressão no fundo do reservatório, a pressão no fundo do reservatório, pressão no fundo do reservatório seria o B vezes o gama. Ou seja, eu dei o peso, a massa específica relativa. Eu sei que o 0,82 é o ρ vezes o ρ padrão da água, que vocês têm que saber que é 1000, porque é um líquido. Então eu vou tirar que o meu ρ seria 820 kg por metro cúbico. E eu tenho que saber que o meu gama é o ρ vezes a aceleração de quê? Da gravidade. E eu estou considerando pressão atmosférica igual a 0, porque eu estou trabalhando na escala efetiva. Então eu vou tirar que a minha pressão do fundo, né, seria 2,1 vezes 820 vezes 9,8. Certo? Aí eu tiro que a minha pressão do fundo
é igual a pressão no fundo. 835,75,3 Newton metro quadrado ou Pascal. Essa é uma parte da resposta, certo? Ok? Ó, eu atribuí a seguinte nota: meio aqui, meio ali, meio aqui, meio para quem achou esse volume aqui, tá? 25 alguma coisa, e mais meio para quem achar agora a pressão na escala absoluta. Porque a pressão na escala absoluta, a pressão na escala absoluta é a pressão na escala o quê? Efetiva mais a pressão atmosférica local. Então o meu PF absoluto é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica local. Ou seja, a minha pressão PF ABS seria o meu 16.875,3 mais, eu passo o quê? O milímetro para metros e multiplico pelo gama do mercúrio. Então seria o 0,695, passei para metro. Eu dei o peso específico também ali, ó, relativo. Então é o 13.600, eu pego aquele 13,6 vezes 1000, vezes o 9,8. E aí eu vou achar a pressão no fundo na escala absoluta. Pressão no fundo na escala absoluta igual a quem faz? Eu tenho o gabarito ali, tá? Se precisar eu pego. Deixa eu pegar, porque assim eu falo exatamente quanto que eu dei cada uma. Quer dizer, eu tenho desde a, né? Tem gente que quer ver o gabarito no dia da prova. Ó. 109.505.2, é isso? É isso? Não sei. É isso? 109.505.2? Não é o meu gabarito. É porque eu faço os meus monitores resolverem. Eu sempre faço eles resolverem e quero saber a opinião deles. Né? E quanto tempo? Ó, esse é o meu gabarito. Esse é o gabarito dos monitores. Certo? Ah, eu nem sei se eles acertaram tudo, mas acho que acertaram. Acertaram sim. Certo? Ah, segundo eles, eles gastaram, eles fizeram, ó, sem enrolação, tá? Procure entender, o cara tem vivência. Né? Em 18 minutos uns quebradinhos. Né? Eu marco o tempo que eles fazem e quero saber a opinião. E aí? Dá para dar? Você acha que eu vou ferrar? Tá. Não, tá legal. Então, eu tenho que ter uma opinião de quem está estudando. Né? Certo? Ok? Então dá 109. Ó, eu realmente dei assim a nota, nesse aqui, ó. Eu dei meio ponto para quem achou esse 2/3 aqui do volume. Eu dei meio ponto para quem achou o B. Eu dei meio ponto para quem achou o Rho. Eu dei meio ponto aqui e dei meio ponto aqui. Tá? Então isso aqui deu 109.505,2 Pascal. Certo? No meu caso, eu vi isso. É o PB. Precisa adotar um deles como sendo o quê? Da onde eu saio, a origem. Posso pegar o A? Eu vou lá e marco, ó, PA. Marco PA. Quando eu vou na horizontal, a pressão se mantém e não muda. Então eu saio daqui e venho para cá. Ela continua a mesma porque eu fui numa horizontal. Quando eu desço, eu somo, porque a pressão aumenta. Então eu vou descer 0,5, o gama dá
água. Então, mais 0,5 vezes o gama dá água. Beleza? Aí, ó, eu desço essa parte aqui do fluido manômetro, mas eu subo a mesma parte. Então ela cancela? Então eu vou subir um gama M vezes um HM. Quando eu subo é negativo. Menos HM gama M. Agora eu vou subir quanto? 0,4 do gama do óleo. Quando eu subo é negativo. Menos 0,4 gama do óleo. Cheguei nesse ponto. Posso pular para cá porque está na horizontal. Igualo com PB. Ok? Quem escreveu isso? Isso. Sem fazer conta nenhuma, eu dei um ponto. Sem fazer conta, veja, sem fazer conta, porque mostrou que sabe fazer equação manômetro. Então, não tinha aí bem. Os outros 1,5 ponto eu vou dar em função de contas. Mas eu dava um ponto para quem mostrou que sabia fazer. Meu, você sabe fazer. Você sabe fazer isso, Cacildo. Sabe, é claro que sabe. É claro que sabe. Claro que sabe. Pô. Então, ó, meu único cuidado é não misturar ou as duas na absoluta ou as duas na E. Eu dei a pressão PB na escala absoluta. Está escrito, ó. E que a pressão absoluta no ponto B é. Ou eu pego essa PB e passo para efetiva, ou eu pego o A e passo para. Aí cada um faz aquilo que quiser. Se eu passar ela para efetiva, eu vou ficar com PB ABS. É o PB efetivo mais a pressão atmosférica local. Ora, o PB absoluto eu dei como sendo 118.840 igual ao PB efetivo mais a pressão atmosférica local, que é, eu já dei conta direto, 95.200. 95.200. Aí eu vou tirar o meu PB efetivo, que vai dar 23.640 Pascal. Para quem fez isso, eu dei meio ponto. Então, já, ó, um ponto lá em cima. E o que eu quero mostrar para vocês, e eu gostaria que vocês entendessem. Essa história de dar pontinho picado não é frescura, não, é qualidade, tá? Se eu for pensar em Kaizen e coisa desse tipo, eu tenho que melhorar pouquinho por pouquinho. Eu tenho que acostumar com isso. Eu não tenho que... Pai, minha vida é assim. Não, é claro que o ideal seria, já sei tudo de uma vez. Mas vai aos poucos, meu. O que interessa é eu ir melhorando um pouquinho e sempre. É isso aí. E na qualidade total, você tem que pensar o seguinte: você tem o que a gente chama de PDCA. O que é o meu PDCA? O P eu planejo. Né? O D eu executo. O C eu checo aquilo que eu planejei, aquilo que eu executei. E o A eu tomo as medidas corretivas. Ora, se eu planejei, executei e chequei que eu tomei um ferro, ou eu mudo a forma que eu estudei, ou vai acontecer a mesma coisa na próxima prova. Eu tenho que tomar medidas corretivas. E aí eu tenho que fazer esse treco girando e melhorando sempre. Isso aí é o sistema de qualidade. Que eu posso aplicar aonde eu quiser. Tá certo? Eu brinco, né? A maneira sempre que a gente mostrava isso pro pessoal é o seguinte: eu vou fazer um bolo. Eu tinha que cozinhar, eu tenho 4 filhos e eu morava sozinho. Eu pegava a receita da mãe e começava a fazer o bolo. Porque o filho queria comer o bolo. Aí você ia checando para ver se o bolo saía certo. Aí saía desse tamanho, duro que nem uma pedra. Certo? Se desse para os garotos, eu quebrar o dente e eu me ferrar, porque eu teria que ter dinheiro para levar no dentista. Certo? Aí você vai, pô, alguma merda deu errado. Aí eu ia checar tudo que tinha acontecido. Aí eu descobria que o fermento estava vencido. Meu, se eu fosse repetir o processo com o fermento vencido, ia acontecer a mesma coisa. Então eu teria que jogar aquele fermento fora e comprar um fermento novo.
E aí eu repeti o processo. Meu, eu tenho que fazer isso na minha vida quando eu estou estudando aqui. Eu tenho que ver, porra, por que não deu certo? Veja, se eu chegar à conclusão que a culpa é sempre do palhaço aqui na frente, dá um jeito de dar um pé na bunda do palhaço aqui na frente que ele está te atrapalhando. Todo pessoal acha que É sério. Ninguém forma vaquinha de presente. Você tem que formar gente consciente. Agora, se a culpa é um pouco minha, como é que eu posso criar parceria com o cara para resolver esse meu problema? Veja, a gente está a fim de ajudar. Eu tenho o meu PA. Eu tenho o meu PA, que é quando? Que é quando o meu PA? 45, não, o PA é 45, 640. Perfeito. Meu PA, 45, 640. Então eu vou lá e pôs 45, 640, mais. Ó, aí eu tive vontade de puxar a orelha de alguns, tá? Vocês não ficam zangados comigo, né? Teve gente que distraiu e pegou o gama e multiplicou pelo G de novo. Eu dei o Rho, quando eu dou o Rho, quando eu dou em quilo por metro cúbico, eu tenho que multiplicar pelo G. Mas quando eu já dou em newton por metro cúbico, já dei o gama, não precisa multiplicar por... Então a pessoa fez tudo certo, mas chegou aí e me multiplicou por 9,8, deu tudo errado. Quer dizer, ganhou lá aquele um ponto, ganhou aquela, mas não ganhou o resto porque fez cagada. É só os vezes 9.000 e outra coisa, né? Imaginem vocês a água, vamos arredondar com 98 mil newton por metro cúbico. Meu, você vai mergulhar e vai morrer esmagado. É muito pesado, né? É muita coisa, né? Dá para perceber que tem alguma coisa errada ali na brincadeira, né? Menos HM era dado 26.265 menos 0,4 vezes 8.036 igual a 23.640. Aí a minha única incógnita é que no HM vai ser igual 23.685,6 dividido por 26.265. Isso vai dar aproximadamente 0,902 metros. Claro, eu só pus 0,9. Tá bom, considerei certo. Tudo bem?